Vai continuar aquilo que a gente veio meditando ontem de noite. E eu queria hoje fazer um voo panorâmico pela Bíblia. Ontem a gente parou mais ou menos no Salmo 115, como quem está entrando numa floresta e analisando árvore por árvore, versículo por versículo. Hoje eu queria fazer um voo de drone, olhando a floresta por cima, para a gente entender esse tema se espalhando pela Bíblia toda. E só para situar, nem todo mundo estava aqui ontem de noite, a gente está falando sobre o tema que foi dado foi jovem, o teu modelo é Cristo. E eu falei ontem de noite que a gente poderia falar de Gênesis 1 até Apocalipse 22 a respeito desse tema, e eu não estava exagerando. De fato, esse é um tema central nas Escrituras. E, mais uma vez, pensando sobre o que a gente vai conversar hoje, me veio um momento muito legal na minha vida, um sonho realizado. Teve uma época, uns 5, 6 anos atrás, que eu pude viajar para Roma. E foi, sensacional, tá ligado? Aquela criança nerd a vida todinha jogando Age of Empires, não sei quem joga aí, Age of Empires, quem já jogou. O pessoal mais novo não joga mais porque já ficou no passado, né? Mas construindo aquilo ali e de repente você poder estar no cenário de tantas das suas brincadeiras. E eu pude ir para o Coliseu. E gente, na noite anterior, antes de ir para o Coliseu, eu comecei a pesquisar na internet tudo que já tinha acontecido no Coliseu. E era um negócio espetacular, não sei quantas mil pessoas cabiam lá dentro. É uma estrutura que foi reconstruída pela última vez há, 1900 anos atrás e estava em pé até hoje. E eu li lá que teve uma encenação de uma batalha naval no Coliseu. Porque dentro do Coliseu tinha um tablado e tinha galerias embaixo do tablado. E essas galerias conseguiam tanto trazer água muito rápido, quanto escoar a água muito rápido. De tal forma que eles conseguiam inundar, navios não, barcos pequenos, né? Encenar uma batalha naval e depois esvaziar tudo para que os jogos começassem. Gente, isso há 2000 anos atrás. Vê que negócio louco, velho. E quando eu cheguei lá no Coliseu, foi assim, arrepio do começo ao fim. Você entra lá, aquelas paredes grossas. Quando você chega, eles mantiveram a parte da arena, eles não reconstruíram por inteiro. Eles reconstruíram uma partezinha para você entender como é que ficava fechado o tablado, mas deixaram exposto as galerias que ficavam embaixo. Porque nessas galerias é que subiam, por exemplo, os animais que iam ser soltos para lutar com as pessoas. Então tinha galpões que se abriam e dessas galerias subia pessoas, animais, escoava-se água. Um negócio incrível. Mas o ponto mais importante daquilo ali é que, por mais que fosse lindo, espetacular, majestoso, aquilo ali era uma ruína. Eu estava dentro de uma ruína. De um prédio que não era mais aquilo que já foi. Mas é um prédio espetacular. Se eu puder voltar lá, eu vou ficar feito um menino novo de novo. Abestalhado, do mesmo jeito que foi a primeira vez. Mas é uma ruína. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque a gente precisa entender que se tornar parecido com Cristo não é uma parte da nossa vida cristã. É o projeto de toda a redenção, de toda a restauração que foi feita em Cristo. Porque a gente vê pessoas espetaculares, pessoas são espetaculares. O que as pessoas são capazes de fazer é incrível. Assim, você consegue passar horas e horas assistindo um bom músico tocando. Porque é encantador a maneira, a velocidade, a precisão. O que ele consegue fazer é um negócio espetacular. Ver Ronaldinho Gaúcho jogando, não sei, os mais novos só podem ver pelo YouTube, mas era um negócio espetacular, assim, o jeito que ele driblava, a facilidade com a bola, porque nós somos espetaculares. A gente, o ser humano é uma obra muito perfeita de Deus. Só que nós somos uma ruína daquilo que nós somos projetados para ser. Só que ao contrário do Coliseu, existe um projeto de restauração. Existe um projeto de redenção
desse monumento à glória de Deus que somos nós, que é a humanidade. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 João. Como eu disse, a gente não vai parar por muito tempo em cada texto, mas a gente vai começar por 1 João, capítulo 3. Versículos 1 ao 3. E como é um texto curto, eu acho que dá pra gente ler em uníssono, todo mundo junto, né? Pronto? Então vamos ler. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não os conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. É isso, até versículo 3. Gente, a gente vê aqui muitas verdades maravilhosas sendo descortinadas. A gente não vai conseguir parar para meditar sobre todas elas. Mas aqui ele assume que está falando com filhos de Deus. Ele assume que ele está falando com pessoas que foram adotadas por Deus em Cristo. E ele assume também que existem pessoas que não foram adotadas por Deus em Cristo e que não entraram nesse projeto de restauração que a gente está falando. Na verdade, isso aparece mais aqui no capítulo, versículo 4, que a gente não leu. Porque ele continua dizendo: vocês são filhos de Deus, mas existem aqueles que continuam na prática do pecado. Então existem algumas pessoas que já entraram nesse projeto de restauração, do qual a gente falou nesse começo. E ele diz o seguinte: amados, ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Então, apesar de nós já sermos filhos de Deus, nós ainda não nos tornamos tudo aquilo que nós fomos projetados para ser. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido do já e do ainda não. Nós já, todo aquele que está em Cristo já é filho de Deus. Nele já está sendo construída a imagem de Deus. Mas ele ainda não é tudo aquilo que ele foi projetado para ser. A restauração ainda está em curso. E é interessante que ele diz aqui, quando é que isso vai se completar? Saberemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa restauração da gente, ela vai acontecer na segunda manifestação de Cristo, quando ele se deixar conhecer por a gente totalmente. Mas até lá, nós vamos nos purificando por aquilo que nós temos hoje. E é aqui que o texto termina. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, o texto fala sobre a concretização desse projeto, mas ele fala de como é que esse projeto está hoje. Ele só vai haver um momento que Cristo vai se revelar completamente como ele é, e nesse momento nós seremos completamente restaurados. Até lá, nós temos a luz do que foi revelado até o momento. Nós temos a esperança. Que esperança é essa? A esperança que está testemunhada nas Escrituras. E quem tem essa esperança em Cristo vai sendo transformado de acordo com esta esperança. Lembra o que a gente falou ontem de noite? Você é transformado, feito à imagem daquilo que você adora. Está vendo que isso aqui não é só uma coisa que está lá no Salmo 115 perdido e que... Não, isso é um tema central das Escrituras. Eu queria que você voltasse agora, rapidinho aí, para Gênesis capítulo 1.
Por que será que é necessário que Cristo se manifeste para que a gente seja restaurado? Por que é necessário que a gente tenha esperança para que a gente seja restaurado? A gente precisa entender qual é o seu projeto original. Qual é o objetivo de Deus ao me criar, ao criar você, ao criar a humanidade. Eu queria que a gente olhasse aqui o capítulo 1 de Gênesis, o versículo 26, 27 e 28. Diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Até aqui, tá certo? Não. Vamos ler o 28. E Deus o abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o animal que rasteja pela terra. E no versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Então, gente, a gente tem que entender qual é a finalidade da criação do homem, para entender para onde a gente está indo. Quando Deus criou o homem, é muito interessante. A gente, às vezes, pela familiaridade, não sei quantos aqui são de igreja desde criança, e a gente ganha familiaridade com esse texto aqui. E a familiaridade faz com que a gente trate coisas grandiosas como besteira. Esse texto aqui é um texto grandioso. Deus está criando todas as coisas e Ele está fazendo afirmações sobre cada coisa que Ele cria. E essas afirmações que Deus faz deveriam ser os intérpretes do mundo para você. Quando você saísse andando e visse essa mata aqui, você deveria lembrar o que é que Deus diz a respeito dela. Quando Deus cria os peixes, Ele diz: isso era bom. Quando Ele cria a vegetação, Ele diz: isso é bom. Quando Ele cria o homem, conforme a sua imagem e semelhança, a criação se fecha e Ele diz que isso é muito bom. Por quê? Se a gente for lá de novo em Romanos 1, que eu mencionei ontem, e estou mencionando hoje, depois vocês leem, ele diz: a criação revela a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Se você vai no Salmo 19, você vai ver a mesma coisa, que eu acho que eu citei o Salmo 19, inclusive, não citei Romanos 1 não, mas está lá em Romanos 1 também. O Salmo 19 vai dizer que toda a criação fala como um discurso silencioso sobre a grandeza de Deus. Então, quando você sair por aí, você vê a lua, o sol, veja o seu Deus se manifestando. Mas essas coisas manifestam uma parte menor da glória de Deus. Porque de nada foi dito, apesar de todas essas coisas manifestar a grandeza de Deus, a única coisa que a Bíblia diz que é a imagem de Deus é o homem. O homem foi feito para ser o portador da insígnia de Deus. Como se fosse a maior manifestação nessa criação da grandeza dele. Tanto é que ao homem foi dado o domínio sobre toda a criação. Diz: vocês vão dominar, mas vocês vão dominar conforme a minha imagem e a minha semelhança. Vocês serão o meu representante diante de toda a criação. Deus escolheu uma criatura para colocar a sua beleza de maneira mais particular. E essa criatura foi o homem. E eu acho assim, espetacular o fato de que ele disse: Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Valeu. É interessante que a palavra de Deus é muito específica ao dizer: a imagem de Deus está impressa no homem, a imagem de Deus está expressa na mulher. Existem aspectos distintos da glória de Deus que se manifestam de uma maneira particular no homem. Existem coisas distintas da glória de Deus que se manifestam na mulher. A glória de Deus é manifesta no homem, mas o Senhor criou o homem, homem e mulher. Cada um manifestando de maneira particular aspectos da grandeza de Deus.
E aí, a gente chega lá, capítulo 3 de Gênesis, tem a queda, aquele momento em que o homem e a mulher são convencidos pela serpente a não confiar na palavra de Deus. Vocês lembram que a gente disse ontem? O que é que Salmo 115 fala? Aqueles que confiam nos ídolos se tornam semelhantes aos ídolos. Aqueles que confiam em Deus vão... na verdade ele não diz isso expressamente, mas o Salmo vai dando a entender isso. Vão se tornando semelhantes a Deus. E em Gênesis 3 eles decidem não confiar na palavra de Deus. E é aí que a gente desconecta da tomada. Como eu falei ontem de noite. É nesse momento que a gente começa a passar. É nesse momento que a boa criação de Deus começa a ser aquilo que está lá em Eclesiastes. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. O que é que está lá quando ele fala vaidade de vaidade? O que é que quer dizer essa expressão vaidade? Essa expressão, se você vai lá no original, ela significa vapor. A grande coisa que ele estava dizendo ali é que tudo nesse mundo passa como o vapor. Você já, em dia frio, você já começou a falar e começou a sair aquela fumacinha? Aí você tenta pegar, né? Aliás, não sei se você tenta pegar, eu sou mais besta e tento. Mas é mais ou menos essa ideia. Você vai falando, tenta pegar e a coisa foge. Foi isso que começou a acontecer com a criação de Deus no momento de Gênesis 3. Ela desconecta da tomada e ela começa a passar. E tudo vira vaidade. Vaidade de vaidade. Por quê? Porque a imagem, aquele que foi colocado na criação para ser o representante de Deus, da glória de Deus, para ser aquele que conecta toda a criação com o poder vital que só Deus tem, com a intimidade e o amor de Deus, ele se desconectou porque ele preferiu confiar em outra coisa. Esse é todo o drama da criação. Essa é toda a história que a gente está vivendo nesse momento. Só que Deus, ele não desistiu. E ele envia Cristo, e aí eu dou um pulo de algumas páginas na Bíblia, né? Ele envia Cristo, como eu disse ontem para vocês, e isso é muito importante. Quem é Cristo? Vamos lá, João 1. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Deixa eu ver aqui. E agora a gente pula para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Gente, a criação se desconecta de Deus e a gente perde a nossa imagem e semelhança com Deus. Mas aí, o projeto de redenção do Senhor incluiu trazer de volta a sua imagem plena, completa, na sua maior glória. Trazê-la de volta para a terra, para a partir dessa imagem, a partir dessa semelhança, restaurar todas as coisas. Deus se faz carne. Aquele que era o Verbo, aquele que tem a vida em si, aquele que é a luz do mundo, ele se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e nós mais uma vez vimos a glória de Deus, glória como a do unigênito do Pai. Então, gente, tem uma frase que eu não lembro de quem é, e eu não sei exatamente como as palavras, mas a ideia é a seguinte: o mundo só viu duas vezes homens completos. A primeira vez com Adão e Eva.
e a segunda vez com Cristo. Todo o resto, o que estava em amostra, o que estava sendo visto, era ruínas de homens. Por mais bonito que nós sejamos, por mais cheio de virtudes que nós sejamos, e nós somos, a gente tem sabedoria, a gente tem, existem coisas boas na gente. A imagem de Deus não se perdeu completamente. Mas só houve 2 momentos em que se viu homens maduros, completos, sendo aquilo que eles foram criados para ser. Em Adão e Eva e em Cristo. Homens que estavam refletindo de maneira completa a glória de Deus. Mas Jesus não veio aqui simplesmente para mostrar como deveria ser um homem completo. Ele veio aqui para assumir a nossa sorte, de tal maneira que a gente assuma a sorte dele. De tal maneira que a gente se torne como ele é. E eu queria que agora a gente olhasse rapidinho, para a gente encerrar esse momento agora, essa primeira parte. Queria que a gente abrisse em Romanos 8. Versículos 28 e 29. Só para situar a gente aqui, Romanos 8, ele começa o apóstolo Paulo vem descrevendo todas as bênçãos da salvação. E tanto é que o pessoal chama de Romanos 8 da joia de Romanos. É como se ele argumentasse Romanos todinho, falando da necessidade de salvação, dos frutos da salvação, mas aqui em Romanos 8 ele fala da salvação em si. E ele vem dizendo, agora hoje já nenhuma condenação, porque nós não somos mais escravos da lei, e vai dizendo o que é que Cristo conquistou para a gente e o que é que a gente recebe em Cristo. E aqui ele fala sobre o propósito final da salvação. Ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gente, o grande propósito de toda a obra de Cristo, o grande propósito da salvação, não é simplesmente livrar a gente do inferno. Não é simplesmente livrar a gente da ira de Deus. Isso é o começo da obra da salvação. Nós somos livres da ira de Deus por conta da obra perfeita de Cristo, mas a gente é colocado agora em um processo que almeja a um fim. E esse processo que está se direcionando ao fim, o fim ao qual ele se direciona é restaurar aquilo que a gente perdeu no Éden. Só que agora restaurar de uma maneira muito mais plena, de uma maneira permanente, de uma maneira que não vai passar, não vai acabar. Ele quer fazer de nós semelhantes a Cristo, que é a imagem do Pai, para que a gente seja restaurado àquela beleza, aquele potencial, aquela glória que era no início. Nossa, dada por Deus, para a honra de Deus. Gente, eu sempre repito aí, eu acho que Carlos, talvez o pessoal que já escutou alguma coisa eu falando lá na central, talvez já tenha ouvido eu falar isso umas 2, 3, 4, talvez 5 vezes. Mas aquela pergunta, qual é o fim principal do homem? Ela é uma pergunta muito chave, muito importante. A gente às vezes recita assim, tipo, é uma coisa que, às vezes é a única coisa que a gente sabe do catecismo de Westminster, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É bom que seja talvez a única coisa que a gente saiba, porque é o principal de todo o catecismo. Ele traz a informação mais importante. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E ao fazer isso, ser feliz nele por toda a eternidade. Porque só existe uma maneira da gente glorificar a Deus. É se a gente for restaurado naquilo que a gente deveria ser desde o princípio. A imagem e semelhança de Deus.
Quando a gente resplandecer a semelhança de Deus, Deus vai ser glorificado, porque as pessoas vão olhar para a gente e vão ver a beleza de Cristo em nós. Esse é o... Eu queria que agora você parasse e prestasse atenção. Qual é o seu objetivo na vida? Onde é que você quer chegar? Eu quero que você tenha deste lado todos os pequenos objetivos. Sei lá, de ser presidente da República do Brasil, de ser governador do mundo. Essas besteiras, deixe para lá. Eu quero que você entenda que você foi criado para resplandecer a glória do Criador do Universo. Deixa o resto para lá, o resto é besteira, o resto é projeto, é bobagem. Estabeleça uma meta para a sua vida. Eu quero me tornar a semelhança do meu Deus que me criou. E isso não é ousadia demais, porque o próprio Deus nos projetou para isso. E não apenas isso, o próprio Deus providenciou um caminho que tornasse possível, mesmo com a nossa queda, mesmo com a nossa rebeldia, Ele providenciou um caminho para que esse projeto voltasse a ser possível para mim e para você. Resplandecer a glória do Criador do Universo. Vê que coisa maravilhosa. A gente às vezes tem um projeto, sei lá, eu quero virar um bom músico e investe muito tempo nisso. Eu quero, não sei, eu quero estudar e ter doutorado. Isso gasta muito tempo da sua vida e molda você. Você vai se tornando especialista e é uma coisa boa. Mas vê que coisa muito mais elevada do que isso. Você foi criado para resplandecer a glória de Deus. Gente, eu não estou querendo colocar uma coisa contra a outra. Você pode ser um bom músico, você pode fazer um doutorado e glorificar a Deus. Na verdade, você glorifica a Deus através dessas coisas, quando sua vida está centrada em Cristo. Mas eu queria que o seu principal projeto fosse esse. E qualquer outro projeto que pudesse mudar na sua vida. Por quê? Porque esse foi o projeto que Deus fez para você. Eu não sei, alguém pode me ajudar? Quanto tempo eu falei? Porque aqui eu queria agora passar para um segundo momento, tá certo? A segunda parte do que a gente vai falar, eu quero que seja mais curta. Eu queria reforçar tudo aquilo que a gente tinha dito ontem. Mas agora, como eu disse ontem, eu falei que a gente ia meditar sobre as raízes. A raiz de se tornar a semelhança de Deus está na adoração. Tá? Quando você corta os seus vínculos com os ídolos e se vincula a Deus através da confiança nele, através da adoração a Ele. Eu queria que tivesse na nossa cabeça que esse é o nosso projeto principal. E quando todas as coisas forem restauradas, como a gente viu lá em 1 João, é isso que terá sido obtido. Toda a criação vai ser restaurada, porque a humanidade terá sido restaurada em Cristo, tá certo? Mas agora eu queria ler bem rapidinho para vocês, Marcos, capítulo 10. E com isso a gente vai encerrar. Mas eu estou dizendo que a gente vai encerrar com isso, mas ainda a gente vai passar um tempinho com esse texto, tá bom? Peço a vocês perseverança. Versículo 35 eu vou ler sozinho, tá certo? Para a gente ganhar um tempo. Diz o seguinte: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhe perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedir. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignados-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será
o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que a gente vai olhar para esse texto aqui? Porque esse texto ele coloca justaposto dois alvos de vida no mesmo momento. João e Tiago tinham um objetivo de vida e eles achavam que, alcançando esse objetivo de vida, eles iriam alcançar a plenitude deles, vamos dizer assim, a grandeza deles. Mas aí vem Jesus e diz: olha, eu quero que vocês aprendam o que é ser grande. Eu quero que vocês entendam o que é a maturidade, a grandeza em alguém que foi criado por mim para a minha glória. Ele redefine o objetivo final desses dois discípulos. E era isso que eu queria ver com vocês rapidinho, foi o que eu disse ontem. Ontem a gente falou sobre a raiz e hoje eu quero que a gente olhe para os frutos. Quando a gente se tornar parecido com Cristo, com o que exatamente a gente vai ser parecido? Com o que a gente vai se parecer? E esse texto mostra um quadro disso. Gente, a gente está aqui, só para a gente compreender melhor esse texto, a gente está aqui no momento que Jesus está na sua última viagem para Jerusalém. E os discípulos sabiam disso, porque Jesus vinha falando a respeito desse momento. E eles sabiam das profecias, eles conheciam o Antigo Testamento, eles sabiam da centralidade de Jerusalém. Eles sabiam que se o Messias ia se manifestar em algum lugar, o Messias tinha que se manifestar em Jerusalém. Um pouquinho antes disso, Jesus tinha dito que quando chegasse em Jerusalém, ele iria sofrer, iria morrer, iria ressuscitar. E ele já vinha pregando a respeito disso para os discípulos. Só que os discípulos não compreendiam. Será que ele está falando parábola? O que é que ele está dizendo? Seja como for, essa mensagem estava trazendo certa ansiedade para eles. Estavam meio nervosos. Mas, de toda forma, eles estavam caminhando para Jerusalém. E era a última viagem para Jerusalém. Então, Tiago e João vêm aqui e dizem: eu não sei como é que vai ser, mas provavelmente Jesus vai estabelecer o reino dele agora. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue que tu fique no Ministério da Fazenda e eu na Casa Civil, porque aí a gente vai ter visibilidade, as pessoas vão saber da gente, a gente vai ser grande entre os homens. É interessante como a gente sabe da vida do pessoal, né? Até Bolsonaro se eleger, ninguém tinha ouvido falar, ou pouca gente tinha ouvido falar, e o Onyx Lorenzoni. Depois que o cara se elegeu e o Onyx se tornou o chefe da Casa Civil, o pessoal sabe até o cardápio dele. Então é mais ou menos isso que Tiago e João estavam querendo. Eles disseram: Jesus vai começar a reinar daqui a pouco. E eu quero assumir esse cargo para mim. Vamos garantir lá que a gente vai fazer parte da corte de Cristo. E eles chegam e fazem esse pedido. E é interessante